Fala galera, beleza? Concurso da Polícia Civil da Bahia tá na área, vai ter prova discursiva, a prova discursiva vai valer muito ponto. Então, a gente montou essa aula aqui para poder te auxiliar nessa preparação. O objetivo é trazer as principais informações sobre as questões dissertativas para o cargo de escrivão e de investigador e também algumas estratégias já de prova para que você possa aplicar na prática, beleza? Então, a ideia aqui é fazer com que você não perca tempo e saia da aula realmente sabendo algo novo, sabendo como se portar diante dessas questões dissertativas. E para te ajudar, o Você Concursado disponibilizou também o edital verticalizado para a prova objetiva. O link do edital verticalizado está aqui embaixo e você pode acessar clicando diretamente nele, beleza? Ao longo da aula, se você tiver alguma dúvida, já deixa anotado aí o Instagram do Você Concursado ou meu Instagram, que é @prof.brunomarques, né? Ou você também pode entrar aí na Academia de Discursivas no Telegram. Em ambos os casos, você tem acesso a mim, né, e a nossa equipe. Então, se você quiser tirar alguma dúvida ao longo da aula, você pode mandar por esses contatos, beleza? E aproveito também para quem já está procurando aí um treinamento de discursiva para esse concurso. A gente vai ter um curso para o cargo de escrivão e um curso para o cargo de investigador. Os links estão abaixo desse vídeo. Se você não é aluno do Você Concursado, tem essa disponibilidade de participar, de ser aluno também, né? Só para você ter uma ideia dos resultados do Você Concursado, a gente teve aí no concurso da PF 3 alunos entre as 3 maiores notas na discursiva. Então, a gente teve aluno aí com excelentes notas, alunos que fizeram o curso, que aplicaram as técnicas e que conseguiram um excelente desempenho. E a gente sabe que nesse concurso da Polícia Civil da Bahia não vai ser diferente. Aquele que tiver um bom desempenho na prova discursiva vai conseguir uma boa classificação. Então, se tiver uma nota máxima ali entre as primeiras, aí que sim, vai conseguir uma nota boa pra caramba no concurso, vai conseguir ficar ali na cabeça. Por quê? Porque a prova discursiva, né, como a gente vai extrair do edital, ela vale 100 pontos em um total de 204 pontos. Ela vale 50%, sendo que 4 pontos aqui é só avaliação de título. Então, se a gente for considerar a prova objetiva e discursiva, a prova discursiva vale 50% da nota. Então, a prova discursiva sozinha vale 50% da nota do concurso. Você tem ideia de como é que vai ser, então, essa classificação pós-discursiva, né? Muita gente que foi bem na objetiva vai lá para baixo, muita gente que foi bem na discursiva vai subir classificação, isso é natural em concurso, e quando a prova discursiva tem um peso maior, né, a chance do candidato subir classificações com a discursiva é ainda mais significativa, beleza? E só para você ter uma ideia de como que esse edital veio, assim, trouxe um peso muito grande para a discursiva, é só a gente analisar aqui o seguinte, ó, a prova de conhecimento geral, tá? Que, ó... cobra língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidade, informática, promoção da igualdade racial de gênero, medicina legal e legislação geral, que são todas as matérias de conhecimento geral, valem 28 pontos. Tá? Tudo isso vale 28 pontos. No nosso edital, uma questão discursiva de 10 a 15 linhas, tá? Que cobra uma matéria de conhecimento específico, tá? Mas são 10 a 15 linhas, vale 25 pontos. Então vale quase o mesmo tanto, tá? Da prova de conhecimento geral do concurso. Então, aqui eu já peço para você analisar qual demanda menos tempo, aprender, né, a fazer uma discursiva, uma questão dissertativa de 15 linhas, tá? Ou, né, conseguir gabaritar língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidade, informática, promoção da igualdade racial de gênero, medicina legal e legislação geral. Né? Com certeza vai ser muito mais simples conseguir essa pontuação na discursiva. E, ó, olhando por outro lado, quem não se preparar para a discursiva nesse concurso, né, provavelmente tá jogando a vaga fora. Assim, parece que é forçação de barra, mas é porque realmente o peso é muito significativo. Pensa, uma questão discursiva vale quase o mesmo tanto da prova de conhecimento geral inteira. Né? Então, assim, não tem como ir para esse concurso sem se preparar para essa discursiva, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa discursiva aqui e algumas estratégias que a gente pode usar no dia da prova, beleza? Então a data da prova, ela está marcada lá para dia 24 de julho e vai ser aplicada a prova objetiva no período da manhã, então vão ser 4 horas de prova objetiva, e no período da tarde vão ser 4 horas e meia de prova para a prova discursiva. Então o candidato, primeiro, ele não vai conseguir fazer a prova de investigador e de escrivão, ele vai ter que escolher um dos cargos, beleza? Segundo, a prova vai ser separada, então
De manhã o pessoal vai fazer só a prova objetiva e à tarde vai ser só a prova discursiva. Vão ser 4 horas e meia para fazer 4 discursivas, né? Então a gente tem aqui, ó, 4 horas e meia para fazer 4 questões discursivas, tá? Em média, tá? Um bom tempo para poder fazer cada uma das questões, fazer bem feito, né? Até passando a limpo, são 45 minutos, beleza? Então, se a gente for calcular aqui, se você conseguir fazer cada uma dessas provas dentro desse tempo, né? A gente vai ter aqui, ó, 1 hora e meia, né? As outras duas, 1 hora e meia. Então, ao todo aqui, você vai ter 3 horas de prova, beleza? Então, se você conseguir fazer a discursiva ali dentro dos 45 minutos, você vai ter feito todas as questões, né? Ali na fase de rascunho, todas as questões em até 3 horas e ainda vai ter mais 1 hora e meia sobrando. O que isso quer dizer? Que se você se preparar bem, né, e conseguir fazer com esse tempo, você tem a possibilidade de fazer o rascunho na folha de rascunho e depois passar para a folha definitiva. Por que eu digo isso? Porque normalmente em concurso público, a prova objetiva é feita junto com a discursiva, ou a prova discursiva é feita separada, mas são muitas discursivas para um período pequeno de tempo. A banca, ela trouxe um período razoável de tempo, né? Então, em provas que o candidato não tem tempo, o que ele tem que fazer? Ele vai fazer só um esquema da redação dele e já ir direto, né, para a folha definitiva. É isso que acontece normalmente no concurso. Então, não dá tempo de fazer o esquema, passar para um rascunho e depois passar para a folha definitiva. Quando o candidato faz isso, acaba que ele não consegue resolver todas as questões da prova. Mas, nesse concurso da Polícia Civil da Bahia, vai ser possível você fazer um rascunho antes. Então, você vai fazer um esquema da sua redação, depois você faz o rascunho e depois você passa limpo esse rascunho. E aí, nessa oportunidade de passar limpo, você vai procurar ver ali se tem algum erro de gramática para poder consertar e etc. Por quê? Porque essa nota de gramática ela tem também um peso importante aí. A banca IBFC, ela avalia, ela é criteriosa nesse aspecto, então é bom que você tenha a oportunidade de corrigir, beleza? Então essa seria a estratégia de prova. Gastaria até 45 minutos a 1 hora em cada uma das questões, beleza? Outra informação importante do edital é aquela que você tem que pregar na parede da sua casa aí, que é a remuneração, né? A remuneração inicial que pode chegar a R$ 4.353. E por que isso é importante? Ah, Bruno, que eu vou ganhar dinheiro. Não, não só por isso, tá? Porque esse dinheiro, ele vai cair na sua conta todo mês, né? Então, um dinheiro aí para o resto da vida, né? Você não fazendo nada de errado durante sua carreira, vai ser um dinheiro para o resto da sua vida. E por que isso é importante? Porque você vai ter uma estabilidade e isso te permite construir muita coisa, né? E então, ele tem o poder de mudar a sua qualidade de vida. Então, coloca aí na parede o valor, mas coloca também tudo, né, que isso pode proporcionar de benefício para a sua vida, né? E também para a vida das pessoas que você ama, né? As pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você quer mudar a qualidade de vida, né? Então, esse salário não é só dinheiro, né? Esse salário, ele traz todo esse contexto, né, de mudança na qualidade de vida. Sem falar, né, no status, né, de ser policial civil da Bahia, né, de estar prestando um serviço essencial para o estado, né, para o local onde você mora, onde você vive, né, e assim, as pessoas passam a te ver contra os olhos, você tem a possibilidade, né, de ajudar mais as pessoas que estão ali à sua volta, então realmente é uma grande oportunidade e isso, né, é importante você ter essa motivação, você, poxa, eu quero ser policial civil, poxa, eu quero receber esse salário, essa motivação é importante, por quê? Porque, cara, é isso que vai fazer você se dedicar ao estudo, é isso que vai fazer você gastar ali um dinheiro com curso, com treinamento, para poder chegar bem na prova, né, e ter que se abdicar de vida social ou de comprar algumas coisas que você gostaria de comprar e não pode no momento, enfim, então, isso, né, isso aqui que vai te dar essa motivação, né, de continuar, de estudar nos dias difíceis, beleza? Então é importante também considerar. Show? Vamos lá, então vamos analisar aqui a estrutura da prova, da nota, tá? Então a prova objetiva vai ser composta por conhecimento geral, valendo 28 pontos, conhecimento específico, valendo 72 pontos. Então ao todo a gente tem que a prova discursiva vale 100 pontos, né? Para ser aprovado o candidato precisa tirar no mínimo 70 pontos. A prova discursiva vão ser 4 questões, cada questão vale 25 pontos e deve ser redigida de 10 a 15 linhas, né, e vai cobrar uma matéria de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vale 100 pontos, beleza? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 70 pontos. E por fim, a gente tem aqui a avaliação de títulos, que vale até 4 pontos. Então, quem preencher as condições de título ganha até 4 pontos no final. Então, é a parte que vai valer menos
no concurso, tá? É importante frisar o seguinte, como a nota de corte é de 70 e um total de 100, então a nota de corte desse concurso já é muito alta. Então acredita-se, né, a nossa expectativa é de que os alunos que conseguirem o mínimo na objetiva e o mínimo na discursiva vão estar no cadastro de reserva, vão ter grandes possibilidades de serem chamados, de serem convocados no concurso. Isso é uma notícia boa? Pô, boa demais, tem que buscar o mínimo, show. Mas também é uma notícia desafiadora, porque conseguir esses mínimos vai exigir de você bastante esforço, tá? No que tange a discursiva, vamos começar a nos aprofundar sobre ela aqui. A gente tem aqui a prova discursiva, vão ser 4 questões, tá? Cada questão vai ter de 10 a 15 linhas, tá? Só que a gente vai focar aqui nas 15 linhas, no máximo de linhas possíveis, porque a gente vai ver que quanto mais informação, melhor para nossa nota, tá? E vai cobrar uma matéria de conhecimento específico, beleza? Então, já de cara, a gente pode tirar uma conclusão aqui. Se cada questão vale 25 pontos e o mínimo é 70, você poderia, em tese, né? Você faz a questão 1, a questão 2, a questão 3 e não faz a 4, por exemplo. Né? Vamos supor, não sei uma das questões. Se você tirar 25 em cada uma, você vai ter aqui 75 pontos. Beleza? Então, se você zerar uma das discursivas, mais gabaritar as outras e conseguir mais do que 70 pontos, beleza, você está aprovado. Porém, é muito arriscado deixar uma questão em branco. Sabe por quê? Porque dificilmente, tá, você consegue gabaritar integralmente, tá, uma questão discursiva. Por quê? Porque tem um erro de gramática que passa, porque a gente, quando está fazendo um texto, a gente acaba viciando a nossa visão e a gente acaba não enxergando alguns erros que a gente comete, tá? Às vezes são uns erros simples, mas a gente simplesmente não vê. Acontece com todo mundo, acontece com você, acontece comigo, vai continuar acontecendo com você e vai continuar acontecendo comigo. Então é natural a gente passar ali um erro ou outro, né? Volta e meia a gente consegue fazer sem erro nenhum, ótimo, beleza, consegue gabaritar, mas às vezes passa. Então é muito arriscado a gente ir para uma prova, beleza? Já com um limite. Poxa, se você tem a oportunidade de ganhar 100 pontos, você já vai terminar a prova limitada a 75, né? Então fica muito pequeno. Então a minha dica é, não pode deixar nenhuma discursiva em branco, nenhuma questão em branco. Ah, professor, mas eu não sei isso aqui. Chuta, tá? Chuta, escreve alguma coisa, mas não deixa em branco, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que tem alguns critérios que a banca vai utilizar para corrigir sua prova. Então pode ser que você erre no conteúdo, né? Não sabia o conteúdo? Beleza. Mas você garanta alguma pontuação ali na parte de estrutura, na parte de expressão, tá? Então, sempre vale a pena fazer as 4 discursivas. Show? Outra informação interessante sobre a discursiva que é a seguinte, ó. A gente tem aqui que vai ser cobrado conhecimento específico. Então, para o cargo de investigador, as questões discursivas vão poder abordar as seguintes matérias. Noção de contabilidade, noção de direito administrativo, noção de direito constitucional, noção de direito penal, noção de direito processual penal e legislação extravagante. Para o cargo de escrivão, vão ser as seguintes matérias. Noção de direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação extravagante e noções de estatística e noções de arquivologia. Então aqui a gente tem o seguinte, que a diferença, né, a maior diferença entre as matérias é que investigador vai cobrar contabilidade e que escrivão vai cobrar estatística e arquivologia. Mas veja que as matérias base, direito constitucional, administrativo, penal, processual penal e legislação extravagante, elas são as mesmas, tá? E por que isso é importante? Porque isso mostra, né, quais são as matérias mais importantes para a Polícia Civil, para os cargos, né? E normalmente, né, a prova discursiva ela vem direcionada para isso. Então é bem provável que assim 3 das 4 questões, se não as 4 questões, tá? Cobrem conhecimento dessas matérias, de direito administrativo, constitucional, penal, processual penal ou legislação extravagante, tá? Então essas são as matérias que normalmente têm mais chances, são mais quentes para serem cobradas, logicamente, né? Aqui se a gente for pegar as que tem mais chance mesmo, né? Que deve vir com certeza uma questão, é de direito penal, tá? Processual penal, beleza? Então, essas são as 2 matérias que a gente tem praticamente certeza que vai vir uma questão sobre essas matérias. Pode ser uma questão só, cobrando os 2 assuntos, ou podem ser questões diferentes, mas é bem provável que essas são as matérias mais quentes para esse concurso, então é importante ali estar bem nessas 2 matérias, beleza? Show de bola. E como é que a gente vai, assim, como é que vai ser essa questão, né? Como é que vai ser o enunciado dessa questão?
né? Porque cada banca tem uma forma de cobrar a questão discursiva. E no caso da IBFC não é diferente. Ela tem uma estrutura própria para cobrar questões. E como é que a gente descobre essa estrutura? Porque não é uma banca tradicional que todo mundo sabe. Talvez você já tenha até pesquisado aí na internet, no YouTube. Não é uma banca de muito renome. Então, a gente não tem ali muita informação sobre ela. Porém, como a gente já está nesse mundo, você concursado, já está nesse mundo há um tempo, já foca na discursiva há bastante tempo, já fez alguns recursos da banca IBFC, então a gente sabe ali como é que é o espelho e tudo, a gente consegue ter uma noção e eu trouxe aqui para você. E você consegue buscar mais informações aonde? Tá? Isso aqui é importante, tá? Anota aí. Biblioteca, tá? Biblioteca de discursivas. Beleza? O que é a biblioteca discursiva? A biblioteca discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões discursivas anteriores e questões inéditas. Tá? Então, o que você faz? Você entra lá nessa biblioteca discursivas, bota lá no filtro banca IBFC, pesquisa. E aí vão aparecer as provas aplicadas pela banca IBFC, que a gente conseguiu catalogar, né? Então são várias provas para você ter uma noção de como que essa banca costuma cobrar as matérias, beleza? Não são muitas questões, a princípio, justamente porque a banca não possui muitas questões, ou não disponibiliza muitas questões discursivas. Então a gente não tem como trazer ali outras questões. Então o site vai começar a alimentar com questões inéditas e etc. Você também tem acesso. E essa pesquisa, tá, de enunciado, ela é gratuita, então você consegue entrar lá e fazer a pesquisa tranquilo. Se você quiser ter acesso ao padrão, à resolução, aí sim tem uma assinatura, que é uns 30 e poucos reais, né, mas aí você pode escolher adquirir ou não. O que importa é para você, é interessante essa ferramenta até para você poder ter questões ali, para poder treinar, para poder praticar no estilo da banca, tá? Então eu entrei lá, pesquisei lá a banca IBFC e encontrei essa questão aqui aplicada no ano de 2020 para o TRE Pará, né? Uma questão aí que envolvia a matéria de direito processual penal, beleza? Então, qual era a questão? A questão era essa daqui, ó, tá? Então a banca vinha assim, ó, a prisão em flagrante e a prisão preventiva estão inseridas na abordagem atinentes às prisões cautelares, disciplina, sobretudo, no ramo do direito processual penal, beleza? Essa é a primeira parte do enunciado. Discorra sobre este tema, destacando conceitos, finalidades, requisitos, cabimento e controle. Tá? Então veja que o enunciado da banca IBFC, quando a gente compara com o enunciado de outras bancas, ele é um enunciado mais enxuto. Tá? Ele normalmente ele é pequeno, ele traz algumas informações ali básicas e já pede para o candidato responder ao determinado assunto. Né? Então, assim, é bem direto mesmo, ele cobra o conhecimento do candidato acerca daquele assunto de forma bem objetiva, tá? Mas, né, se a gente for analisar essa questão aqui, esse comando ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte aqui, ó, é o que a gente chama de texto motivador, tá? Então é meio que uma contextualização do assunto, do tema. Depois a gente tem discorra sobre este tema, tá? Que é um pedido de ação, que é onde a banca pede para o candidato fazer alguma coisa. Então, aqui está no comando da questão. No caso da sua redação, ele vai falar assim, ele provavelmente vai colocar assim, elabore um texto dissertativo, tá? Dissertativo argumentativo, abordando necessariamente, e aí vai trazer o que ele quer que aborde. O que ele quer que aborde, que é essa terceira parte aqui, ó, destacando conceitos, finalidades, requisitos, é o que a gente chama de tópicos, tá? Essa questão, ela possui 5 tópicos. Ó. Ele pede para você destacar os conceitos, tópico 1, destacar as finalidades, tópico 2, requisitos, tópico 3, cabimento, tópico 4 e controle, tópico 5, relacionado a prisões cautelares. Então, ele pede para você falar sobre 5 aspectos a respeito de prisões cautelares. Então, a redação do candidato vai ter ali pelo menos 5 parágrafos, um para cada um desses aspectos. Um parágrafo para poder desenvolver cada um dos tópicos. Logicamente, essa questão ela é uma questão que foi elaborada pela banca para ser respondida em 30 linhas. Tá? No seu concurso vão ser 15 linhas. Então, a banca não deve pedir esse tanto de informação, porque fica inviável de você colocar todas essas informações na sua redação. Beleza? Então, vão ser 5 tópicos.
nesse caso, e aí o candidato deveria fazer um tópico para cada um dos parágrafos. Beleza? Show de bola. E como é que a banca vai corrigir essa prova, né? Então, ó, tem um enunciado aqui, tá? Inclusive, um detalhe, tá? Quanto a esse enunciado, às vezes a banca não traz esse texto motivador. Ela só fala assim, ó, discorra sobre, e aí já vai direto para os tópicos, assim, é bem objetivo. Às vezes ela faz os tópicos em forma de pergunta, mas a ideia ela é sempre muito objetiva. Quando você pesquisar aí na biblioteca discursiva, você vai ver alguns outros enunciados, beleza? Show de bola. E como é que ela vai corrigir a prova? Né? Porque é o mais importante. Opa, se eu sei como ela vai corrigir, eu sei o que o examinador vai procurar lá na minha prova, fica mais fácil de eu apresentar a informação para ele, né? E o edital traz isso, tá? Ele traz o seguinte, que os critérios de correção da prova vão ser 3, tá? Vão ser estrutura, conteúdo e expressão. O conteúdo é o que vale mais pontos, tá? Isso aqui é o que vale mais pontos. Então, a banca vai avaliar a análise, né, e os fundamentos do texto, observando a fidelidade ao tema, a consistência e a relevância argumentativa, a progressão temática e o senso crítico do candidato, tá? Então, ela vai avaliar se o candidato respondeu de forma correta ao que foi pedido, então atendeu ao tema proposto, mas também a forma como esse candidato apresentou a resposta, se essa resposta ela foi fundamentada, se ela foi desenvolvida, né, ou não, né? Então, se ela segue ali uma sequência, né? Então, é isso que ele vai avaliar. Então, apesar de ser conteúdo, ele tem um pouco de estratégia argumentativa também, que a banca vai avaliar, beleza? Depois, o segundo aspecto que vale mais pontos é a estrutura. E na estrutura, a banca fala assim, ó, o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto, tá? E aí aqui é importante a gente trazer uma definição, tá? Quando a gente está falando de tipologia textual, a gente tem 3 tipologias textuais básicas, que é a descrição, a narração e a dissertação, beleza? Então, nesse caso, se o candidato pegasse e começasse a contar uma história, no Brasil verificou-se que aconteceu isso, uma redação escrita toda, por exemplo, no tempo passado, vai caracterizar uma narração, uma tipologia no estilo narração. E a banca ela exige que seja predominantemente dissertativo, argumentativo. Beleza? Então, você não vai usar só narração, você não vai usar só a descrição, você deve usar a dissertação, né, que é esse tipo que você constrói, né, o argumento, defende ali uma ideia, né, e traz argumentos para defender essa ideia. Beleza? Então, essa é a essência do dissertativo argumentativo. Tá? Mas, quando se fala em texto dissertativo, né, a gente tem o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. E aí já entra numa outra esfera, que é o que a gente chama de gênero textual, né? E que aí o gênero ele possui toda uma estrutura própria. Então, o dissertativo e expositivo, a ideia dele é só apresentar informações, sem defender uma ideia, um ponto de vista, né? Então, quando a banca fala aqui, ó, que vai avaliar o senso crítico do candidato, é porque o candidato ele precisa expor uma opinião, né? Precisa defender algo. Então, por isso que entra na esfera do dissertativo argumentativo, tá? Bruno, como é que a gente defende algo num dissertativo argumentativo que cobra conhecimento específico? Pois bem, isso aí é uma estratégia que a gente vai utilizar ao longo do nosso treinamento, né? A gente traz ali algumas estratégias, algumas ferramentas para você montar. Em suma, é saber montar um parágrafo de desenvolvimento com uma boa argumentação. Então, você traz o argumento principal, você traz ali um recurso de autoridade, você traz argumento secundário, você faz o fechamento das ideias. Então, esse é o parágrafo de desenvolvimento que possui essa estrutura argumentativa, essa técnica, beleza? Agora, o que fica aqui meio incerto, né, é quanto à estrutura desse texto. Porque o que acontece? Em suma, né, você já aprendeu na escola isso. Em suma, um texto dissertativo, ele possui introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Só que a banca está pedindo uma redação de 15 linhas, tá? Se você, numa redação de 15 linhas, faz uma introdução, faz uma conclusão, sobram pouquíssimas linhas para você desenvolver a ideia. E como é que você vai desenvolver uma ideia de forma aprofundada, com consistência, com senso crítico,
com poucas linhas, né? Fica inviável. Então, em alguns casos, as bancas, né, mais tradicionais, elas simplesmente desconsideram a introdução e a conclusão, né? Então, o candidato ele pode usar as 15 linhas só para poder desenvolver a argumentação. Então, ele vai utilizar o tipo textual dissertativo argumentativo, né? Mas sem precisar trazer a estrutura formal, que é a introdução e a conclusão. Nesse concurso, a banca ela não deixa muito claro isso. Então, a gente vai ter que montar uma estratégia que atenda essa estrutura formal, mas que ao mesmo tempo não nos prejudique na estrutura do texto dissertativo. E qual é essa técnica? Vamos lá. Eu vou passar aqui de forma bem geral para você, tá? Porque essa é uma informação ela é muito, muito delicada e é muito importante. Por exemplo, vamos supor que tem um enunciado, tá? No enunciado tem ali, ó, 3 tópicos, beleza? Então, 3 tópicos. Ele pediu 3 informações. Você tem 15 linhas, tá? A primeira estratégia seria você pegar e dividir o texto, tá? Em 3 partes. Tá? Cada parte com 5 linhas, mais ou menos. Então, você tem aqui 5 linhas. Ao total, você tem aqui, então, 15 linhas escritas. Beleza? Então, essa seria a estratégia. E aí, no primeiro parágrafo, você responderia ao tópico 1. Você responderia aqui no segundo ao tópico 2. E aqui no terceiro ao tópico 3. Beleza? Então, utilizando essa estrutura, você ia apresentar muito bem o conteúdo. E estava bacana já. No que tange ao conteúdo e parte da estrutura. Porém, vai que a banca, na cabeça dela, fala assim, não, tem que ser um texto dissertativo argumentativo, e texto dissertativo argumentativo tem introdução e tem conclusão. E aí, como é que você vai fazer? Você vai perder ponto se você fizer dessa forma, né? Então, a estratégia seria a seguinte, ó. Você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar aqui as mesmas 15 linhas. Ó, presta bastante atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Você vai pegar as mesmas 15 linhas. Aí você vai separar aqui, ó, 2 linhas. Tá? E aqui no final você vai separar 2 linhas. Beleza? Nessas 2 linhas aqui, você vai fazer a introdução. E aqui você vai fazer a conclusão. Beleza? E aqui no meio, você vai dividir, tá? Em média de 4 a 5 linhas, tá? Para cada um dos tópicos, beleza? Então, na verdade, não vai dar nem para fazer de 4 a 5, vai ser de 3 a 4, né? Desculpa. Vai ser de 3 a 4 linhas aqui, ó. De 3 a 4 linhas cada um dos tópicos. Beleza? Esse seria, né, o formato para você poder atender a isso tudo. Lógico, se fosse uma questão com 2 tópicos, ficaria muito mais tranquilo. Mas com 3 tópicos é isso. Agora, Bruno, se viesse 4 tópicos, né? Viessem 4 tópicos, como é que eu faria? Bom, se viesse 4 tópicos, aí, tá? A estratégia seria você não fazer introdução e conclusão. Tá? Aí não faria. Por quê? Porque por mais que você perca ponto na parte de estrutura, ó, por mais que você perca alguma pontuação aqui, por talvez não ter feito introdução e conclusão, você vai perder muito mais pontos se você não trouxer o conteúdo. Então é que vale a estratégia de prova. A estratégia de prova tem que ter em mente sempre assim, ó, eu quero buscar a maior nota. Essa é a minha estratégia, a maior nota. Tá? E como é a maior nota, então, eu vou pesar. Opa, são 4 tópicos. Eu vou responder os 4 tópicos e introdução e conclusão vou deixar para lá. Por quê? Porque é onde tem mais pontos. Ah, são 3, são 2. Opa, eu vou fazer uma introdução e conclusão aqui só para poder garantir, beleza? Então essa seria a estratégia para você conseguir a pontuação em estrutura. E em expressão é onde a banca vai avaliar a questão gramatical, tá? Então ela vai avaliar a adequação vocabular, o registro culto da língua, clareza na apresentação de ideias, e aqui 2 aspectos importantíssimos também relacionados ao texto, que é a coesão e a coerência, tá? Ela vai ver se o que você defendeu como um ponto de vista no início do texto é o mesmo que você concluiu o texto, então ver se é coerente, né? Se a mesma ideia que você iniciou é igual a que finalizou, e também a coesão, que são aqueles elementos que têm a função de ligar os parágrafos, então cada início de parágrafo você insere um elemento coesivo, e os períodos, né? Então cada início de período você faz uma relação ali com o período anterior, então estabelece uma conexão, uma coesão
no texto, beleza? Tudo isso a gente vê, né, de forma mais aprofundada no nosso treinamento, nas aulas do curso, mas por hora você já tem aí uma noção muito boa do que vai ser avaliado, então do que você precisa prestar atenção no dia da sua prova, beleza? Então a minha estratégia, né, para você conseguir chegar bem preparado nessa prova discursiva é, primeiro, aprender a técnica de discursiva. Então você vai aprender a fazer esse parágrafo de introdução e conclusão de forma concisa, mas principalmente aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento, que é onde você vai ganhar ponto em conteúdo. E desenvolver as habilidades relacionadas à estrutura e à expressão, né, que são as aulas de apresentação do texto, né, como apresentar o texto na folha de resposta. Algumas estratégias, por exemplo, diminuir o tamanho da letra. É importante para que você consiga desenvolver bem a resposta, né, já que são poucas linhas. Você vai ver tipos de elemento de coesão, tipos de elemento de coerência que você pode utilizar no seu texto, né? Tem uma estrutura coringa também que você pode ali utilizar no início do seu treinamento para poder facilitar na hora de inserir as informações, enfim. Então, você aprende essa técnica discursiva, tá? Dentro dessa técnica discursiva tem até uma técnica de chute. Opa, vem uma questão que eu não sei, o que eu faço? Adota a técnica de chute, segue a técnica de chute, que aí você consegue, pelo menos, tentar beliscar ali uma pontuação, e essa pontuação pode ser que faça você chegar nesse mínimo de 70% aí, que é o desafio do concurso, beleza? E depois disso, Bruno? E depois você vai praticar a discursiva. A prática discursiva é assim, quanto mais você fizer, melhor. Mas, né, no mínimo, eu coloco aqui que você precisa fazer 3 questões. Mas não é só fazer as 3 questões discursivas e pronto. Não. É você faz uma questão discursiva, manda para correção, aí a equipe vai te dar um feedback sobre a estrutura, sobre o conteúdo, sobre a expressão. Aí você vai melhorar a sua redação e vai mandar outra questão. Aí vai mandar para correção de novo. A equipe vai te dar um feedback. Ó, agora você precisa melhorar isso. Ó, você cometeu outros erros de gramática. Ó, você inseriu elementos coesivos aqui, mas esqueceu de inserir no outro local. Enfim, e aí você vai corrigir a redação de novo e mandar uma terceira. Depois que mandar a terceira, manda para correção e vai receber um terceiro feedback. Então, assim, depois de 3 feedbacks, aqueles erros mais grosseiros da sua redação, provavelmente você já sabe quais são e já corrigiu. Então, a sua nota naturalmente já vai ser melhor do que aquela primeira, né? Então, essa é a ideia desse treinamento. São, no mínimo, 3 questões. Agora, né? O ideal seria que você tivesse um máximo de questões discursivas corrigidas, né? O que dá para ser feito também é você dedicar, por exemplo, 2 horas. 2 horas por semana, tá? 2 horas por semana é você pegar um sábado de manhã, um sábado à tarde, sei lá, né? E nessas 2 horas você vai estudar para discursivo. No início do estudo, você vai fazer a parte da teoria, né? Você vai estudar a técnica. Depois que você terminar a técnica, que no nosso treinamento você termina muito rápido, aí você vai para a prática. E a ideia é que você vá fazendo uma redação toda semana. Então você usa essas 2 horas para poder corrigir a redação anterior e fazer uma nova. Corrige a redação anterior e faz uma nova e vai assim até o dia da prova. Quando chegar no dia da prova, a prova discursiva vai ser tranquila para você. Você vai fazer com tranquilidade, com rapidez e provavelmente vai tirar uma nota excelente, igual os candidatos que a gente teve lá da PF e de diversos outros cursos, tá? Então, como é que é o treinamento, tá? Se você quiser fazer esse curso, vai ter um curso para escrivão e um curso para investigador, beleza? O curso tem técnica discursiva sucinta, temas para poder praticar, correções individualizadas e propostas de resolução dos temas. Então, toda semana, o curso ele vai colocar um tema novo, né? Então, a gente vai colocar um tema novo para poder praticar. Então, toda semana você vai ter um tema novo para poder praticar. E todos esses temas possuem uma proposta de resolução. Ou seja, eu vou pegar aquele tema que está lá para praticar e vou montar uma proposta como se eu estivesse fazendo um concurso também, né? Então, eu vou trazer ali utilizando a técnica do curso. Então, você vai poder depois bater com a minha e ver, opa, legal, entendi o que o professor quis dizer com esse elemento coesivo. Entendi como é que poderia ser uma introdução aqui, enfim, né? Então, você vai conseguir fazer esse comparativo. E também possui essas correções. Agora, as correções, ela depende do plano que você adquire, né? Tem um curso que tem uma determinada quantidade de correções, mas também tem um outro plano que é a Academia de Discursivas. A Academia de Discursivas, ela permite que você tenha uma correção por semana.
É um investimento um pouco mais alto, mas é um treinamento mais intenso também, né? Então, se você quiser dar uma olhada nesses preços, que mesmo, né, sendo um pouco mais alto da academia, ele ainda continua sendo acessível, né? Vale a pena o investimento pelo retorno que ele dá. Esses preços estão todos disponíveis nos links aqui abaixo. Então, se você ainda não é aluno, quiser dar uma olhada, os links do curso de escrivão e de investigador estão aqui abaixo. E esses cursos, eles costumam dar bastante resultado. Por exemplo, na prova recente ali da Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil da Paraíba, olha aqui o depoimento. O candidato tirou 13 pontos para perito e 14,2 pontos para técnico em perícia, tá? Em um concurso que a prova discursiva valia 15 pontos, então ele quase gabaritou discursivo. Nessa outra aluna aqui, ó, tirou 14,6 de 15, tá, gente? É muito difícil tirar uma nota assim, ela gabaritou o conteúdo, deve ter cometido ali 2 erros de gramática, tá? Então, assim, é uma nota excelente, e se você também quiser participar de um treinamento para poder aumentar a chance de conseguir um bom resultado, os links estão aqui embaixo. Se preferir, você pode entrar em contato com a gente também pelo Você Concursado ou lá pelo Telegram no canal da Academia Discursivas, beleza? Então é isso, bons estudos e te vejo lá no nosso treinamento.